Gêmeos. Hoje falaremos de gêmeos. Creio eu que seja de conhecimento geral que gêmeos são essas duas pessoas muito parecidas, né? Espero que sim. Existem dois tipos de irmãos gêmeos, os bivitelinos e os univitelinos. Explicando de uma forma sucinta, os gêmeos univitelinos nascem da fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide, que dá origem a dois bebês. Os bivitelinos, por sua vez, nascem da fecundação de óvulos diferentes por espermatozoides diferentes. Assim sendo, os univitelinos compartilham o mesmo material genético, enquanto os bivitelinos têm um material genético diferente, igual a irmãos que não são gêmeos. Como a nossa cultura herdou muita coisa da Grécia Antiga, vamos começar o vídeo por lá. Você sabia que Hércules tem um irmão gêmeo? Diferente daquele filme familiar da Disney, onde o Hércules é filho legítimo da Hera e dos Zeus, na mitologia grega, Zeus tinha um bisneto chamado Anfitrião, e o Anfitrião era casado com uma bela mulher. Zeus, vendo essa mulher, pensou, oi, casada. A mulher de Anfitrião era fiel, então ela não queria trair ele. Então o que foi que Zeus fez? Se transformou em Anfitrião, foi lá, fez as coisas com a mulher e foi embora. Depois disso chega Anfitrião, vai lá, faz as coisas com a mulher e a mulher engravida, dos dois. Assim dando à luz a Íficles e Eucídides. Sim, o nome original do Hércules era Eucídides. Outra dupla de gêmeos na mitologia grega que vale a pena mencionar são Castor e Pólux, que também são filhos de Zeus, não com a esposa dele para variar. Basicamente o Castor acaba morrendo e o Pólux apela a Zeus pedindo para trazer o irmão dele de volta. O que Zeus propõe a ele é o seguinte: o irmão dele continuaria vivendo, mas eles compartilhariam o mesmo corpo. Assim, o corpo seria o mesmo, mas um estaria usando esse corpo num dia e no outro seria o outro irmão. Basicamente como uma dupla personalidade. E foi em homenagem a essa dupla que surgiu a constelação de Gêmeos, que é um ótimo gancho para mim falar de Cavaleiros do Zodíaco. Para você que não conhece a lore de Cavaleiros do Zodíaco, resumindo bem sucintamente, tem os cavaleiros, cada um com a constelação, e os Cavaleiros de Ouro são os cavaleiros que têm os 12 signos do Zodíaco. Um deles é o Cavaleiro de Gêmeos. Aliás, dois deles. Frequentemente temos dois Cavaleiros de Gêmeos. No século XXI, na saga clássica, o Cavaleiro de Ouro apresentado é Saga, um cavaleiro de bom coração, mas que tinha uma segunda personalidade maligna. E o irmão gêmeo dele é o Cânon. O Cânon foi introduzido na saga de Poseidon, e o Ikki fica chocado em perceber que o Saga e o Cânon são gêmeos, assim como a constelação protetora deles. E na obra de Cavaleiros do Zodíaco no geral, existem sim outros Cavaleiros de Gêmeos, como por exemplo Défteros e Aspros, de Telas Canvas. E em Next Dimension a gente tem o Caim e o Abel, que originalmente pareciam uma dupla personalidade, mas depois a gente descobre que eles são gêmeos sianeses, mas que um pode tomar o controle do corpo principal. Detalhe que no momento em que o Saga morre, o Cânon aparentemente sente uma dor no peito. Isso se deve ao fato de que eles são gêmeos. E realmente, na vida real, existem superstições que sugerem que gêmeos estão dessa forma conectados, sendo que algumas pessoas acreditam que eles podem até se comunicar telepaticamente ou mesmo sentir uma dor que o outro esteja sentindo, como a gente viu no caso do Saga e do Cânon. Uma conexão similar a essa acontece em Jojo, já que quando o Pucci faz a fusão com a Criança Verde, aparece nele a marca de nascença da família Joestar e a mesma marca aparece no irmão gêmeo dele, o Ether Forecast. E no programa infantil Moco e Malha a gente vê um caso parecido, já que tem essa dupla de irmãos gêmeos, e eles afirmam ter uma conexão parecida, tipo, você faz cócegas em um e o outro sente também. E eles até usam isso pra se comunicar de certa forma. A gente vê uma coisa bastante interessante em The Thundermans, já que os gêmeos Phoebe e Max têm uma habilidade chamada Poder dos Gêmeos, olha que criatividade, que eles conseguem usar quando estão juntos. E eles só vão usar essa habilidade no último episódio da série. Outra dupla de super gêmeos é literalmente os super gêmeos, Zan e Jaina. Juntando seus anéis e falando super gêmeos ativar, eles conseguem utilizar suas habilidades de metamorfose, permitindo que Jaina se transforme em qualquer animal, enquanto Zan se transforma em qualquer coisa feita de água. Mas a minha dupla de super gêmeos preferida é He-Man e She-Ra, o Príncipe Adam e a Princesa Adora. Diferente dos super gêmeos, eles não dependem um do outro para usar seus poderes, mas mesmo assim eles estão conectados, já que ambos têm a posse das espadas de Grayskull, do poder e da honra. Detalhe que nos dois casos a irmã é privilegiada, já que além da She-Ra ter os mesmos poderes do He-Man, ela tem uma telepatia que ela usa para curar as pessoas, sei lá como, e ainda por cima a espada dela muda de forma. Detalhe que nesses três casos a gente tem irmãos gêmeos que são um menino e uma menina, mas é bastante improvável que gêmeos univitelinos sejam um menino e uma menina. Mas segundo as minhas pesquisas não é algo impossível, já que aparentemente um dos embriões pode desenvolver a síndrome de Turner, fazendo com que se torne uma menina. Ainda falando de gêmeos com sexos diferentes, a gente pode citar os irmãos Mabel e Dipper, 17 e 18, e o Adam Sandler, naquele filme em que ele interpreta o protagonista e a irmã gêmea dele. E já que estamos falando de gêmeos com o mesmo ator, eu poderia citar Gabriela Spanik, que interpreta Paulina e Paola na novela A Usurpadora. Pois é, não basta as mulheres ser parecidas, a mãe delas tem que botar o nome igual. Realmente, muito criativo. Assim como na novela Cúmplices de um Resgate, a gente vê a Larissa Manoela interpretando a Manuela e a Isabela. E cara, isso é o que eu chamo de desperdiçar oportunidade. É sério que vocês chamaram uma gêmea de Manuela, mas não chamaram a outra de Larissa? E não dá pra duvidar que elas são gêmeas idênticas, já que tem literalmente a mesma pessoa interpretando as duas. Além disso, elas duas têm a mesma alergia a amendoim. E se você acha que a
conexão de gêmeos já é forte, imagina gêmeos siameses. É o caso do Caim e do Abel, que eu já mencionei antes, as Rutilo, de Steven Universo, esses caras do Naruto que aparentemente dividem o mesmo corpo, mas um consegue se separar do outro quando é necessário, eu não entendi bem como isso funciona. E nas animações brasileiras temos dois casos peculiares de gêmeos siameses. O primeiro é Guto e Gastão, de Historietas Assombradas, que apesar de serem gêmeos não são muito parecidos. E essas meninas do desenho Papai e Abu, que... bem, elas são gêmeas siamesas unidas pela unha. Pois é, cara. Uma das minhas duplas de gêmeos preferidas é o Stanley e o Stanford. Nossa, gêmeos com nomes parecidos. Lembrando que no começo do desenho a gente nem sabia que o Stanley tinha um irmão gêmeo, e nem que ele se chamava Stanley, já que ele fingia ser o Stanford, e quando os pais dos gêmeos mandaram eles pra Gravity Falls, eles achavam que os gêmeos iam ficar com o Stanford, porque eles não iam confiar no Stanley por considerar ele um irresponsável. Mas no final foi o Stanley que salvou todo mundo, e ele usou justamente as semelhanças dos gêmeos ao favor dele, já que novamente ele se faz passar pelo Stanford, deixa o Bill entrar na cabeça dele e apaga o demônio junto com a sua mente. E já que estamos falando de um gêmeo se passando pelo seu irmão, bora voltar pra Cavaleiros do Zodíaco, meu amigo, a gente tem muitos gêmeos em Cavaleiros do Zodíaco, já que além dos 4 pares de Cavaleiros de Gêmeos, a gente ainda tem os Dragões Negros no mangá, os 2 Guerreiros de Mizar e provavelmente os meus favoritos, os Seiji de Câncer e Hakurei de Altar. E adivinha como é que eles morrem? Lutando contra outra dupla de gêmeos. Depois que o Seiji morre pra selar o Thanatos, o Hakurei assume o lugar dele. Porém, ele se faz passar pelo irmão dele, porque o Seiji era o grande mestre do santuário, e receber a notícia de que o grande mestre havia falecido poderia abalar as esperanças dos cavaleiros. Beleza, o Seiji selou o Thanatos e o Hakurei selou o Hypnos, mas quem são esses dois? Hypnos e Thanatos são irmãos gêmeos personagens da mitologia grega, sendo que Thanatos recebe o título de deus da morte e Hypnos de deus do sono. E se você não sabe por que esses dois seriam gêmeos, basicamente você tem que lembrar que a morte é como se fosse um sono do qual você nunca acorda. A não ser, é claro, que você aceite Jesus como seu salvador, porque todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Bem, por mais que gêmeos tenham a mesma aparência, nem sempre eles vão ter a mesma mentalidade. É o caso dos irmãos gêmeos Yorishi e Michikatsu, que mais tarde veio a se chamar Kokushibo. É interessante que quando eles nascem é comentado que gêmeos seriam um sinal de azar. E de brinde o pobre do Yorishi nasceu com essa marca na testa, então o pai dele já sabia de quem cancelar o CPF. Mas a mãe dos meninos não ia deixar desviver um dos filhos dela, então o pai dos meninos deixou o Yorishi viver um tempo pra depois mandar ele pra um templo. Mas não acontece assim porque vocês já sabem a história, né? O Yorishi era mais forte, ele vai-se embora, depois ele se reencontra, o Michikatsu vende alma pro Muzan pra virar mais forte. A verdade é que ele sempre teve inveja do irmão dele. Uma coisa que eu acho interessante é que eles dois foram introduzidos no anime em ocasiões próximas, mas como não foi dada nenhuma informação muito aprofundada sobre nenhum dos personagens, tinha algumas pessoas teorizando que o Lua Superior 1 poderia ser aquele homem no sonho do Tanjiro. Tem um meme que eu acho muito interessante, que é a galera falando sobre como o Muzan fica quando ele vê o Kokushibo de costas. E é claro, os gêmeos são 2 irmãos, até porque quando são 3 nós chamamos de trigêmeos. Como é o caso dos irmãos Huguinho, Zezinho e Luizinho, os irmãos da Merida e os bebês de O Poderoso Chefinho. Além das trigêmeas, do desenho As Trigêmeas. Pois é, elas dão nome ao desenho, né? E quando são 4, são quadrigêmeos, como no desenho Nick, Rick, Dick e Dal, que claramente não são gêmeos univitelinos. Quando são 3 são trigêmeos, 4 são quadrigêmeos e 5 não são pentagêmeos. De 5 pra cima a gente fala quíntuplos, sextuplos, sétuplos, octuplos. A gente tem esse anime muito fofinho sobre quíntuplas, que é um anime de romance, onde as 5 irmãs não gostavam desse cara, mas no decorrer do anime elas vão se apaixonando por ele. E no começo da história a gente já recebe a informação de que o personagem vai casar com uma delas, mas a gente não sabe qual. Então a fandom fica dividida em 5 partes, onde cada um escolhe a sua favorita. Pulando do 5 pro 8, a gente tem um Abu de Os Simpsons, que é um personagem bastante polêmico por reforçar estereótipos racistas. É bem interessante a cena, já que quando ele entra na sala onde estava a mulher dele, ela fala diga oi ao seu primeiro filho, e quando o cara tava lá todo emocionado e feliz, um médico vai lá e fala, agora diga oi pros outros 7. Creio eu que você já deva ter visto uma dupla de gêmeos chamada Cosme e Damião, não é? Não deve ser tão improvável. Muita gente dá esse nome aos filhos gêmeos justamente por causa dos santos, São Cosme e São Damião. Os irmãos são representados de verde e vermelho, mas eu acho interessante que as roupas deles nem sempre seguem o mesmo padrão, já que mesmo que muitas vezes o pessoal represente eles com roupas iguais, às vezes eles fazem um de verde e o outro de vermelho, e um que eu achei bem interessante é esse aqui, onde eles usam roupas iguais, mas com paleta de cores invertidas. E só pra encerrar o vídeo, faria algumas menções honrosas. Billy Mack, do desenho do Peixonauta, Cabeça Dura e Cabeça Quente, de Como Treinar o Seu Dragão, os gêmeos Weasley, de Harry Potter, e pode comentar aqui embaixo o outro. E claro, os sarcásticos gêmeos do filme da Barbie. Vocês são gêmeos? O quê? Não. Sério? Mamãe devia ter nos contado. Eu me sinto enganado. Tapeado. Iludido.